Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, firmes e fortes aí. Bom, vamos lá. A aula é sobre força-peso. É um assunto que vocês já tiveram um contato lá no nono ano, de forma superficial, e hoje a gente vai aprofundar. Professor, é difícil esse assunto? Não, é bem tranquilo. Prestem atenção, vai dar tudo certo. Sigam aí, a gente vai conseguir entender esse conceito que é muito importante para a física. Então, vamos lá, a gente vai falar sobre força gravitacional. E para falar sobre força gravitacional, eu queria mostrar uma imagem para vocês. Na verdade, é uma animação, né? O que essa animação mostra para a gente aí? Mostra uma cena famosa, uma cena emblemática, né? Aquela história que a maçã cai na cabeça de Newton e aí ele descobre a gravidade. Bem, não foi bem assim, mas vamos lá, a gente vai falar disso depois. Bom, a minha pergunta é: por que os objetos caem? Por que os objetos caem? Então, essa é a minha pergunta. Bom, os objetos caem porque existe um negócio chamado força gravitacional. Então, o que é a força gravitacional? Bom, na natureza, todo objeto que tem massa atrai outro objeto que tem massa. E o que significa isso? Significa que todo objeto que tem massa vai fazer uma força sobre outro objeto, vai puxar um outro objeto, né, na sua direção. Bom, professor, estou entendendo muito bem isso. Tem como mostrar de um outro jeito? Tem, eu vou mostrar para vocês. Agora de um outro jeito. Aqui eu tenho um aplicativo e esse aplicativo ele vai deixar mais claro isso para vocês. Bom, aqui eu tenho um objeto que tem 100 kg. Deste outro lado, eu tenho um outro objeto que tem 400 kg. Nota que eles estão afastados entre si de uma distância de 4 metros. Bom, nota também que eu tenho umas flechinhas. Vocês já sabem, vocês já conhecem essas flechinhas, a gente dá um nome para elas. A gente chama de vetor. Tá? E esse vetor está representando a força. A força que a partícula 2 está sofrendo devido à ação da partícula 1 e, neste caso, a força que a partícula 1 está sofrendo por conta da partícula 2. Bom, então, tá vendo que essas setinhas estão em sentidos opostos, né? Isso significa, olha, esse objeto aqui, 1, está puxando o objeto 2 e o objeto 2 está puxando o objeto 1. Agora eu quero que vocês atentem para o valor da força. Olha só o valor dessa força. É uma força muito pequena. Professor, coloque notação científica para a gente ver. Coloco. Olha só, é uma potência muito pequena, né? 10 elevado a menos 7. Então quer dizer que essa força é uma força que age à distância, mas ela é uma força muito fraca. Professor, e se a gente aumentasse as massas? Vamos fazer isso. Aumentei a massa do corpo 1. A força aumentou? Aumentou. Mas ainda é muito pequena. Quando a gente faz isso com a massa 2 também, vamos lá e aumentamos a massa 2, percebemos que mesmo com dois objetos que têm 1.000 kg de massa, ou seja, muito pesados, são dois objetos de 1 tonelada cada um, e eles se atraem, eles exercem uma força de atração sobre o outro, só que essa força é extremamente pequena. E por essa força ser extremamente pequena, qualquer atrito que esteja segurando esses objetos vai impedir que esses objetos sigam em direção um ao outro. Bom, é uma força muito pequena. Essa força que existe é o que nós chamamos de força gravitacional. Pois é, força gravitacional. Gravitacional tem a ver aí com gravidade, a gente vai entender o porquê. Bom, outro teste que eu quero fazer com vocês aqui é: e se eu colocasse esses objetos mais próximos? Eu percebo que essa força ficou maior ainda, mas mesmo assim é muito pequena. Bom, e se eu colocar esses objetos mais afastados? Percebo que eles teriam uma força muito pequena, né? Então, nessa situação, a gente percebe que duas coisas acontecem. Quando as massas aumentam, isso significa que a força de atração entre eles fica maior. E quando a distância aumenta, a força de atração entre eles fica menor. O que nos leva a duas conclusões. Bom, que força gravitacional e massa são grandezas diretamente proporcionais.
E quando a distância aumenta, a força diminui, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Isso significa, então, que esta força que age, essa força de atração entre dois objetos, depende de dois fatores, basicamente: das massas envolvidas e da distância entre elas. Bom, isso é o que nós chamamos de força gravitacional. Então, quer dizer que todo mundo exerce força sobre todo mundo. Desde que o objeto tenha massa, ele vai exercer força sobre outros objetos que tenham massa. Mas essa força é uma força extremamente pequena, ok? Bom, agora a gente vai voltar lá para aquele nossa imagem lá, né? E aí a pergunta é, então por que os objetos caem? Bom, os objetos caem porque existe um negócio chamado gravidade, ou essa força gravitacional. Então, quer dizer, pelo fato de um objeto sempre puxar o outro, né, sempre estar exercendo força, quando eu coloco um objeto que tem uma massa pequena comparada a um objeto, não é, que tem a massa muito maior do que a dele, quer dizer que essas forças, né, já não vão ser tão irrelevantes assim, e por esse motivo o objeto cai, ele vai se aproximar, ele é puxado em direção ao objeto maior. Tá? O nome dessa força é força gravitacional. Mas quando a gente fala, né, o porquê que esses objetos caem, a gente fala que ele cai por conta da gravidade. Então a gente está vendo aqui que o que é a gravidade? Gravidade, podemos dizer assim, a grosso modo, que é a força com que os objetos são puxados em direção a um planeta, a um outro astro, como a Lua, né, a objetos maiores. Tá? Para ficar mais claro, a gente vai dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Bom, então vamos falar de força gravitacional, que a gente vai entender o porquê que a gente chama essa força gravitacional também de força-peso. Vou mudar aqui minha posição para ficar melhor para vocês. Então aqui a gente está imaginando o planeta Terra, não é? Então nós temos aqui o planeta Terra. E o planeta Terra, quando a gente observa aqui, se a gente colocar um objeto de 1 kg nas proximidades dele, ou seja, próximos a ele, bom, por ele ter massa e a Terra também, certo? Ele vai ser puxado em direção à Terra. Ele vai ser puxado em direção à Terra. Bom, mas se ele for puxado em direção à Terra, a Terra também vai puxar ele. Ou seja, a Terra exerceu uma ação, puxou ele. Bom, como reação, o objeto vai puxar a Terra também com a mesma força. Só que agora a gente para e pensa, bom, objeto de 1 kg. A Terra tem uma massa muito maior do que 1 kg. Logo, o objeto de 1 kg, ele vai ser puxado em direção, por isso que ele vai cair em direção à Terra. Não é isso? Ah, professor, mas e se o objeto tivesse sido colocado, por exemplo, em outra região? Tá, então vamos ver. Se esse objeto tivesse sido colocado, por exemplo, né? Se ele tivesse sido colocado aqui nessa região aqui, bom, ele teria sido puxado para cá. Ah, professor, e se ele tivesse sido colocado nessa região? Ele seria puxado para cá. Professor, e aqui embaixo? Ele teria sido puxado para cá. Professor, e se ele tivesse sido colocado aqui? Bom, então na verdade não é que o objeto cai para baixo, ele cai em direção ao centro, né, da Terra. Então ele é puxado em direção ao centro da Terra. E é isso que vai acontecer. Ah, professor, e por que 10 newtons? Bom, isso tem a ver com a massa do planeta Terra e o tamanho dele. Né? Lembra que a força gravitacional dependia de dois fatores? Das massas dos objetos e também da distância que os objetos estão entre si. Bom, quando a gente pensa então aqui na Terra, essa força é de aproximadamente 10 newtons. Então a gente costuma falar que a gravidade é próxima de 10 newtons por quilograma. Na verdade, a gente vai ver que é um pouco menos, é 9,8, mas para ficar mais fácil por enquanto, a gente aproxima e fala que é próximo de 10 newtons. Tá? Professor, mas e se fosse outro planeta, um satélite, um outro astro qualquer? Bom, vamos falar aqui então. E se fosse a Lua? Esse mesmo objeto de 1 kg, quando, né, ele estiver próximo ali à Lua, ele também vai ser puxado pela Lua. Tá? Bom, e a Lua também vai puxar ele, né? Então ele é puxado pela Lua, a Lua também é puxada por ele, né? Então ação e reação. Agora, nessa situação, esse mesmo objeto de 1 kg não seria puxado com uma força de 10 newtons, seria puxado com aproximadamente 1,6 newtons. Isso
Bom, então se ele foi puxado, ele também vai exercer uma força de 1,6 newtons. Bom, professor, mas por que a massa, a força, né, gravitacional nessa situação foi diferente? Lembrando que a força gravitacional depende de dois fatores, das massas dos objetos e também das distâncias. Como nós temos aqui nessas duas situações massas diferentes, né? A massa da Terra é diferente da massa da Lua, e as distâncias também são diferentes, então a força gravitacional vai ser diferente. Né? Quem já não viu aquela imagem, né, de um objeto lá, do homem quando foi à Lua, né, dele saltando com uma certa facilidade, ou soltando alguns objetos, eles caindo de forma mais lenta, né, vamos dizer assim. Se não viu, veja, procure. Tá? Então, a gente também pode pensar em outros planetas, por exemplo, Marte. Eu posso pensar em Marte. Marte tem uma configuração diferente, tem uma massa diferente, um tamanho diferente, logo vai exercer uma força diferente. Quanto? Mais ou menos uns 3,7 newtons. Tá? Bom, então se tem ação, existe a reação. Ok, legal. E se fosse outro planeta, por exemplo, Júpiter? Né? Júpiter ele é muito mais pesado, tem um tamanho maior, tem um tamanho diferente e tal. Então, o que vai acontecer? Bom, esse mesmo objeto de 1 quilograma, ele vai ser puxado com uma força maior. Então, vai ser puxado com uma força de 25 newtons aproximadamente, tá? Para ficar mais fácil. Então, isso significa que cada objeto vai ser puxado de uma maneira diferente quando ele estiver próximo de cada um desses astros aqui, né? Desses grandes corpos aqui. E tudo isso porque eles têm massas diferentes e a distância entre o objeto e o centro de massa desses planetas também é diferente. Bom, então cada planeta vai exercer uma força gravitacional diferente. Essa força gravitacional a gente costuma chamar de peso quando a gente está se referindo a essa força que está destacada em amarelinho aqui, que é a força que o planeta faz sobre o objeto, né? Ou o planeta, ou o astro, no caso da Lua, né? Um satélite. Então, isso é o que nós chamamos de força gravitacional, força-peso. Tá? Então, nós temos pesos, ou seja, forças gravitacionais, agindo sobre as massas, e elas são diferentes porque os planetas são diferentes, as configurações são diferentes. Bom, o que a gente tem que lembrar sempre? Que essa força aqui na Terra é de aproximadamente 10 newtons. Tá, legal, professor. Mas eu estou vendo aqui que as massas são as mesmas. A gente não pode confundir massa com peso. É uma confusão muito comum, né? As pessoas perguntam, qual que é o seu peso? Na verdade, elas estão querendo saber qual é a sua massa. Né? Então, essa é uma discussão que a gente vai fazer depois. Bom, mas o foco agora é perceber isso aqui, ó. Quando a gente olha, então, a força gravitacional e percebe que 1 quilograma é puxado mais ou menos com 10 newtons, a gente vai falar o seguinte, olha, ação e reação, a gravidade ela tem um valor de aproximadamente 10 newtons por quilograma. O que isso significa na prática? Significa que se eu tiver um objeto de 1 quilo, 1 quilograma, ele vai ser puxado com uma força de 10 newtons. E se eu tivesse um objeto de 2 quilogramas? Bom, ele seria puxado com uma força de 20 newtons. Isso, lembrando, porque são 10 newtons de força para cada quilograma de massa que o objeto tenha. Se eu pensar, então, em 3 quilogramas, esse objeto vai ser puxado com uma força de 30 newtons. E assim sucessivamente, de forma proporcional. Pergunta, e se esse objeto tivesse uma massa de 500 gramas? Professor, a gente poderia então multiplicar o 500 por 10 e pronto, acabou? Não, porque aqui a gente está falando que é de 10 newtons para cada quilograma. Então, nós devemos deixar a massa do objeto em quilogramas. Bom, 500 gramas é meio quilograma. Então, eu posso dizer que meio quilograma vezes 10 newtons por quilograma vai dar 5 newtons. Então, a gente tem essa relação. Bom, se a gente pensar bem e a gente observar aqui, né, o que está mudando aqui é só o valor da massa. Mas essa relação, que é a gravidade, ela é sempre a mesma para cada objeto, para cada planeta. Não é? Então a Terra vai ter um, Júpiter vai ter um, Marte vai ter outro e assim por diante. Bom, mas o que eu percebo é que quando eu quero descobrir o peso de um objeto, ou seja, a força, né, que esse objeto está sofrendo quando ele estiver próximo daquele planeta, daquele astro, basta eu pegar a massa desse objeto em quilograma e multiplicar pelo valor da gravidade naquele local. Então, se eu estivesse falando da Terra, eu multiplicaria por 10. Se eu estivesse falando da Lua, eu multiplicaria por 1,6 e assim sucessivamente, como nós falamos.
tá? Bom, então, essa é a ideia, bem simples. Então, o que a gente vai ter que pensar? Força-peso ou força gravitacional é a força que os planetas, os astros, né, que têm grande massa, exercem sobre a gente, sobre os objetos que estão próximos dele. E como que eu calculo isso? Simplesmente pegando a massa desse objeto que está sendo puxado e multiplicando pelo valor da gravidade naquele local. Bom, o que mais que eu não posso deixar de saber? Né? Eu não posso deixar de saber que massa é diferente de peso. Bom, massa é diferente de peso. Massa tem a ver com a quantidade de partículas que você tem. O que significa que se você tem 60 kg de massa aqui na Terra, quando você for levado para um outro lugar, por exemplo, para Júpiter, se estiver nas proximidades da superfície de Júpiter ou da Lua, seja lá qual for o lugar, você vai continuar tendo a mesma quantidade de partículas. Portanto, você vai continuar tendo 60 kg. Mas a força com que você vai ser puxado em cada um desses lugares vai ser diferente. Por quê? Porque eles atraem de forma diferente por conta da força gravitacional. Tudo bem? Bom, então, de forma geral, era isso. Estudem, tá? Estudem bastante aí, deem uma revisada no material, façam os exercícios da apostila. Eu tinha pedido para você fazer o exercício 1 desse módulo 8, ele é muito importante, faça ele, tá? Tem a ver com isso que eu te expliquei agora. E também tem um outro exercício, os exercícios propostos, que é o exercício 6. Faça também, que vai ser muito importante, tá bom? A gente se vê, até mais, tamo junto, tá bom? Abração, galera!